Bom dia a todos, com muita alegria estamos aqui para o nosso segundo programa Novo Olhar. Como está o seu coração nesta manhã, Daniela? Bom dia, queridos, bom dia, Jardel. É uma alegria estarmos juntos nessa segunda-feira e hoje o programa promete. Nós vamos falar de um tema que a gente não encontra por aí. Você que está ouvindo a gente através da rádio, vocês podem também entrar no YouTube e vocês podem assistir a gente, porque este programa está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Você pode também interagir com a gente pelo chat do YouTube. Eu estou acompanhando aqui o chat. Então, quem está assistindo a gente, escreva algo aqui no chat para a gente saber que vocês estão aqui. E vamos começar hoje com um tema muito interessante, que são as Olimpíadas. A gente fez questão de colocar esse tema agora, né? As Olimpíadas, elas aconteceram na semana passada, isso movimentou bastante o Brasil. E isso traz em questão alguns temas que a gente precisa conversar com vocês. Por que será que as Olimpíadas, elas mexem tanto com a gente? Pessoas que não estão acostumadas, né, a assistir jogos, esportes, param para ficar assistindo. E da onde que vem essa força? O que movimenta as pessoas a terem tanto interesse pelas Olimpíadas? E aí, Daniela? E a gente percebe, né, Jardel, que é o que você falou. Às vezes passa-se anos que a pessoa nem olha para a televisão, não assiste jogos, não assiste campeonatos, não assiste nada. Mas quando chega no período das Olimpíadas, todo mundo está atrás da telinha. O que é que motiva as pessoas estarem lá torcendo, né? Se dedicando, às vezes fazendo festas, inclusive para reunir familiares, para estar lá torcendo, né? Pelo seu país, pelos seus atletas. O que é essa força? Bert Hellinger trouxe para a gente essa teoria que fundamenta as constelações familiares, que a gente chama de teoria sistêmica. E nessa teoria sistêmica, ele traz 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento, ou seja, todos de um determinado sistema precisam ter a possibilidade de pertencer a ele. Se é tirada essa possibilidade de um dos elementos de um sistema, esse sistema adoece. A segunda lei é uma lei que se chama hierarquia. Existe sim, cada um tem o seu lugar dentro do sistema. Quando os elementos estão postos em seus lugares, o sistema ele fica leve, tranquilo. Quando existe uma inversão de ordem, o sistema adoece. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, equilíbrio entre o dar e o tomar, ou seja, as trocas elas precisam ser equilibradas. E quando a gente fala das Olimpíadas, a gente está falando muito do pertencimento, ou seja, todos nós pertencemos a um país chamado Brasil. E muitas vezes os brasileiros eles se afastam desse conceito de patriotismo, de honrar o país, honrar o Brasil. E nós temos que lembrar que nós fomos colonizados, então muitas vezes nós temos uma herança em nós, de povos colonizados, que pensam o quê? Que nós somos menos diante daqueles que vieram colonizar a gente. Nós somos pequenos diante do exterior, do externo. E isso a gente percebe, pessoal, no nosso dia a dia. Por exemplo, vocês já pararam para perceber, vocês já pararam para pensar que turistas são muito bem-vindos no Brasil? Vocês já pararam para pensar que turistas não são tão bem-vindos assim em países da Europa ou nos Estados Unidos? Por quê, pessoal? Porque nós temos essa ideia de que o europeu, o norte-americano, ele é algo maior que a gente. E isso gera uma série de problemas, né, Daniela? E uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de pátria, nós estamos falando de mãe.
Então, olhar para a nossa pátria, honrar a nossa pátria, significa como eu também me relaciono com a minha mãe. Como eu olho para minha mãe, como eu honro a minha mãe. E dar as costas para a pátria significa eu não honro a minha mãe. Então, patriotismo, pátria, né, é mãe. E como você olha para sua mãe? Como as Olimpíadas se relaciona com as pátrias, com as culturas de cada país que lá estão? Então, partindo do pressuposto que as Olimpíadas, elas fazem nascer na gente esse sentimento de pertencimento, de patriotismo, elas são muito boas nesse sentido. Elas conseguem reunir famílias, como a Daniela comentou. Elas conseguem fazer as pessoas vestirem verde e amarelo, que são as cores do Brasil. Isso faz as pessoas lembrarem que são brasileiras e que o Brasil é um país maravilhoso. A gente escolheu nascer aqui. Nós escolhemos este país. Por quê? Porque antes de encarnar no nosso plano reencarnatório, nós escolhemos algumas coisas. Nem tudo a gente escolhe, mas algumas coisas a gente escolhe. E uma delas é isso, aonde a gente vai nascer. E aonde a gente vai nascer também se comunica com o nosso propósito de vida. Por isso também que não está tudo bem pessoas que saem do Brasil, pessoas que querem morar fora do Brasil. Por que será que você está morando fora do Brasil? E aí esse é um tema bem polêmico, sempre que eu falo isso, as pessoas ficam muito irritadas, principalmente quem mora fora do Brasil e quer afirmar que está tudo bem e que eu sou muito bem resolvido com isso. E vai começar a escrever no chat assim, eu estou muito bem, Jardel. Eu moro... Se você estivesse tão bem, você não estaria irritado com a minha frase. Porque quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, a gente não se irrita quando uma outra pessoa fala algo diferente do que a gente pensa, certo, Daniela? Então, se você está irritado, você já está emaranhado. Aí a pergunta que eu deixo para você é essa: por que que você decidiu morar fora do Brasil se você é brasileiro? Geralmente nós temos duas explicações básicas. Ou você está fugindo de uma dor que está no Brasil, questões geralmente familiares, ou você está buscando algo fora do Brasil, geralmente questões de outras vidas, tá, pessoal? Você reencarnou no Brasil, mas você tem questões da sua última vida em outro país. Por isso que você é tão fascinado por esse país. Então, se você tem um amor, uma fascinação por um determinado país, talvez você já viveu lá. E aí precisa entender que agora a vida é outra, você está num outro país. Certo, Dani? Certo. E quando a gente fala das Olimpíadas, a gente também está falando de uma história, né? As Olimpíadas, elas são há muitos anos, há muitos séculos antes de Cristo. Então, existe uma ancestralidade olímpica. Então, quando a gente olha para o nosso sistema familiar, existe uma ancestralidade, de onde veio a nossa vida, de onde veio toda a vida dos nossos ancestrais, dos nossos familiares. E quando nós olhamos para os Jogos Olímpicos, também existe uma ancestralidade, existe um alicerce, né? Existe por que ele nasceu, com qual objetivo surge as Olimpíadas. E as Olimpíadas, né, na Grécia Antiga, muito tempo lá no Olimpo, né, ela surgia com o objetivo de mostrar força, de mostrar poder, e daquele que vencia ter a possibilidade, né, de ser eterno, como um Deus. Então, quando a gente vem para as Olimpíadas que nós temos hoje se ganha medalha, mas o objetivo também é um reconhecimento. É o se fazer pertencer, que nem o Jardel trouxe, né? Quando eu reconheço você, eu digo, eu vejo você. E você pertence a esse sistema. E cada país reconhece os seus atletas. E faz com que esse atleta pertence. Então, na Grécia Antiga... E aí eu já estou falando um pouco mais para frente, esses atletas, eles tinham monumentos, né? Muitas vezes você encontra aqueles homens nus
né? Com a coroa de louro. Por quê? Porque eles não ganhavam medalhas. Eles ganhavam uma coroa de louro, significando que eram vitoriosos, né? E algo muito interessante, Jardel, que se conta da mitologia, que na verdade, né, uma ninfa, ela queria fugir dos sentimentos de Apolo, e ela pede para o pai dela para que ajudasse ela a sair, né, estrategicamente dessa situação de Apolo, que estava querendo, gostava muito dela, tinha sentimentos amorosos por ela. E aí o pai faz com que ela vire um loureiro. Por isso se tem a coroa de louro. E então ela sai, essa ninfa, né? Ela sai vitoriosa dessa situação. Então a gente percebe que as Olimpíadas, elas vêm com esse objetivo de vitória, de dar vitória ao seu vencedor, né? E a gente pode pensar, qual é a nossa vitória, né? Qual é a nossa medalha? Da onde vem esse nosso sucesso? E esses atletas que estão lá, como que foi chegar até lá? Será que foi tão fácil assim? Quantas vezes eles precisaram abdicar de estar com seus familiares, né? Bert, ele traz algo muito interessante, que ele fala assim, o que se sacrifica? Muitas vezes a gente precisa olhar, se sacrificam pessoas pelos ideais ou os ideais pelas pessoas? O que é mais importante? E a gente, quando está lá torcendo pelo nosso país, nós estamos torcendo pela nossa pátria, mas também nós estamos olhando para aquele que representa uma história, porque ali representa-se um sistema. Aquele atleta, ele não está lá à toa, né? Ele não está lá naquele esporte por acaso. Ele também, além de representar todo um país, ele está representando todo um sistema dele. Um sistema que foi injustiçado, né, Jardel? Um sistema que muitas vezes sofreu de violência, que perdeu na guerra, e ele ali, ele está como um soldado. Sim. Inclusive, guerras, às vezes, elas param para as Olimpíadas. É um momento de paz. Então, pensando por tudo isso, sim, as Olimpíadas são sistêmicas, porém, por outro lado, é muito cruel a gente oferecer 3 medalhas e não valorizar todos os outros atletas que passaram anos e anos treinando, se dedicando. E às vezes por um erro, às vezes por uma ansiedade, por um nervosismo, eles perdem. E a gente não olha para eles. Então as Olimpíadas, elas não são sistêmicas se a gente pensar na dor dos que não vencem. Certo, Dani? E aí a gente pode fazer até um contraponto com os nossos gêmeos evanescentes, né, Jardel? A gente só olha para os que nasceram, para os vitoriosos, e não olham para aqueles que se foram. E aqueles que se foram também pertencem. Aqueles que não venceram deram o melhor que eles puderam, né? Deram tudo o que eles tinham. Eles também fizeram acontecer essas Olimpíadas, porque as Olimpíadas, elas não só acontecem com os vencedores, elas acontecem com todos aqueles que se colocaram nesse lugar a serviço de algo muito maior, né? A serviço dos sistemas deles, a serviço da pátria deles. Muitas vezes eles não tinham nem condições financeiras de estar lá, mas seus pais foram, né? Tiveram patrocínios, muitos saíram das suas casas muito pequenos para olhar para o esporte como uma profissão. E também quando deixa essa profissão, às vezes eles não têm outra. Não tem.
E a vida de um atleta, a vida produtiva, vamos dizer assim, né, de um atleta geralmente é muito curta. Por quê? Porque depois de uma determinada idade, o corpo já não responde mais. E aí, o que esse atleta vai fazer? Aí a gente entra, né, num comentário que eu queria fazer também com relação às nossas queridas ginastas, né, que foram tão premiadas. E muito se fala sobre a Rebeca, maravilhosa, ganhou várias medalhas. A Rebeca, ela é um fruto de um grande movimento que o Brasil fez com relação à ginástica. E hoje nós podemos ser chamados de um país da ginástica. Elas comentam até que no começo as outras ginastas estranhavam. Nossa, o Brasil aqui? Nossa, vocês chegaram aqui. Elas estavam entrando num território que não era nosso. E agora a gente pode dizer que é nosso. Mas a Rebeca, ela não está sozinha. Houve todo um processo, né? Nós tivemos a Daiane, que também nos presenteou, a Jade, que tem uma importância fundamental. A Jade, ela participou e ela permaneceu. E ela, eu assisti um podcast dela esses dias, ela contando, né, que foi muito difícil. Elas tinham uma treinadora anterior que era muito cruel, era muito exigente, de uma maneira adoecida. E coube a Jade permanecer, denunciar, trazer isso à tona, para que isso pudesse modificar e para que a ginástica pudesse receber esses novos talentos. E aí, quem que é a Jade? A Jade é a irmã mais velha. Como os irmãos mais velhos, vocês que estão ouvindo a gente, vocês que são irmãos mais velhos, vocês não acham que tiveram uma infância mais difícil do que os seus irmãos? E sim, tiveram mesmo, porque este é o papel do mais velho. Vocês vêm com essa responsabilidade, vocês são os primeiros. Os seus pais não sabiam ser pais. Eles aprenderam a ser pais com você. Eles erraram tudo que tinham que errar com você. E você sofreu, sim, mais do que os seus irmãos. E você não deve olhar para isso se vitimizando, com revolta. Você deve olhar para isso com muita honra. Como a Jade também deve olhar para as medalhas da Rebeca com muita honra, porque a Rebeca só ganhou medalha porque a Jade sofreu o que ela sofreu. E a medalha da Rebeca é da Jade também. Todos os louros, todas as medalhas, todas as glórias que os seus irmãos mais novos têm são também de vocês, irmãos mais velhos. E a gente pode perceber isso, né? A felicidade, a alegria da conquista, né? Porque isso também traz dignidade de um povo. Nós todos somos um. Para que essa Olimpíada fosse o que fosse, ou as Olimpíadas fossem o que fosse, não adianta só um atleta. Ali há um todo. E nós pertencemos a esse todo, como torcidas ou estando lá, né? Cada um deles fazendo a sua parte e o seu melhor. Então, o estar a serviço significa eu estou a serviço no meu lugar. Ou eu vou estar a serviço no meu lugar de irmão mais velho, eu vou estar a serviço no meu lugar de treinador, eu vou estar a serviço no meu lugar de organizador, eu vou estar a serviço, né, no lugar daquele onde está sediando as Olimpíadas, mas todos estão a serviço. E existe também essa questão da hierarquia, essa lei sistêmica da hierarquia, porque existe uma organização, existe um protocolo que precisa ser cumprido para que a ordem seja seguida, né? E as coisas não saem de controle. Além, lógico que a gente sabe do equilíbrio do dar e receber, porque as Olimpíadas também têm essa troca, né? Onde você tem sediado as Olimpíadas, você também tem um público que vai até esse lugar. E esse país, ele recebe esse público. Sim, uma coisa que eu gosto muito de observar
que eu convido vocês a observarem é os técnicos. A vibração dos técnicos, a alegria dos técnicos. Porque os técnicos, em geral, são atletas daquele mesmo esporte. E assim como a Jade representa a irmã mais velha, um dia, possivelmente, ela vai ser uma técnica. Ela vai representar a mãe, o pai. E assim são os nossos pais. Eles passaram por tudo, eles tiveram uma vida muito mais difícil que a gente. Eles aprenderam tudo que eles puderam para nos ensinar. E a nossa vitória também é a vitória deles. E para finalizar o nosso programa, a gente preparou uma surpresa para vocês. Então agora a nossa equipe técnica vai colocar um som. E nós vamos oferecer uma medalha para vocês. Então quem puder, né? Quem estiver em casa, vocês parem o que vocês estão fazendo e vocês se ajoelhem. Quem estiver dirigindo não tem problema, esse programa vai ficar gravado, vocês podem fazer esse exercício posteriormente. Mas vocês vão se ajoelhar, vocês vão fechar os olhos e vocês vão se imaginar em um estádio lotado de pessoas te aplaudindo. E uma pessoa muito especial está chegando agora para colocar essa medalha em você. Essa pessoa é a pessoa que você mais ama e já morreu. Pode ser uma avó, uma tia, um avô. Como é bom olhar para essa pessoa. Os olhos dessa pessoa se enchem de lágrima, de orgulho de você. Você é um vencedor. Você que está ouvindo a gente neste momento, você é um vencedor. A vida não é fácil. A vida é dos fortes. Até porque os fracos já morreram. Se você está aqui ouvindo a gente, você é muito forte. A gente sabe que talvez você não tenha tido um fim de semana bom. Talvez as suas contas estejam apertadas. Talvez o seu relacionamento não esteja tão bom como um dia foi. Talvez seus filhos estejam te dando mais decepções do que alegrias. Talvez você sinta muita saudade de alguém que já partiu e que você gostaria muito que estivesse com você agora te abraçando. Mas ainda assim você vive. Você é um vencedor e você está recebendo neste momento essa medalha de ouro. E ao colocar essa medalha de ouro, essa pessoa que você tanto ama e que já faleceu, olha nos seus olhos e diz as seguintes palavras: Você é o grande atleta da sua própria vida. E não se esqueça que nesse estádio, todos que te aplaudem
são todos os seus ancestrais. Você representa o nosso sonho, a nossa vitória, os nossos desejos, a nossa força no seu presente. Siga olhando sempre para a vida com entusiasmo, dedicação e a permissão de alcançar o sucesso. E você sente uma grande força subindo pelo seu corpo. E você abre os seus olhos e você levanta. E você bate forte no seu timo. Para quem não sabe, é que nem um gorila faz. Bate forte no seu timo e diz sim. Eu tomo a vida em honra a todos os meus ancestrais, a todos que vieram antes. E eu vou fazer algo de muito grandioso com a minha vida. Eu vou ser um exemplo. E vou começar agora. E assim a gente finaliza o nosso programa com muita honra e gratidão. E a gente espera vocês na segunda-feira que vem. Qual tema? Ainda não sabemos, porque a gente define o tema de acordo com as questões que surgem na humanidade nesta semana que segue, né, Daniela? E até mais, até a próxima segunda. Um beijo no coração de vocês. Beijos. Tchau, tchau.